Olá, boa tarde. Assista a partir de agora a transmissão da 14ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Excepcionalmente, essa sessão é presidida pelo conselheiro Rodrigo Chamum. Boa tarde a todos. Boa tarde. Justificar a ausência do conselheiro Rana, que está representando a Tricom em um evento dos Tribunais de Contas. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 13ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata aprovada. Já convocada a conselheira Márcia. Ata aprovada como distribuída. A notificação, cara. Leitura do expediente. Não tem, excelência. Comunicações da presidência e sorteios de processo. Também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Devolução de processos com pedido de vista. O processo 2301/2012 foi devolvido pelo conselheiro Rana, pelo gabinete dele ao conselheiro Marco Antônio. O segundo processo 1879/2011, conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão vista ao conselheiro Carlos Rana, portanto fica prorrogado. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Passo a fazer a minha leitura. Acórdão 133/2014, primeira Câmara. Processo 29/26/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, extinção do processo, sem resolução do mérito, recomendação arquivar. Processo acórdão 205/2014, processo 2862/2013, Hospital Antônio Bezerra de Farias, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação arquivar. Acórdão 206/2014, processo 3014/2013, Hospital Roberto Silvares, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação arquivar, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à senhora Maria da Penha Rodrigues Amaral e o senhor Ivon Faison Rodrigues de Souza. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Eu não recebi a acórdão. Não há. Peço desculpas ao conselheiro Marco Antônio. Isso, presidente. Passamos à fase do julgamento dos processos. Em pauta. Passo a relatar primeiro processo 3104/2013, Câmara Municipal de Água Doce do Norte. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, responsável José Soares da Silva, exercício 2012. Estou encampando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas da Câmara, dando plena quitação. Processo 1879, Câmara Municipal de Alto Rio Novo, está com pedido de vistas ao conselheiro Rana, primeira sessão. Processo
2855/2012, Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano, prestação de contas anual 2011. Estou encampando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgados regulares com ressalvas as contas da Condusa, dando quitação ao responsável e determinando ao liquidante para que observe a resolução CFC 1180/2009, normas brasileiras de contabilidade, TG 25, quanto aos registros contábeis do ativo e passivo contingentes. Arquive-se. Processo 2364. Farei a leitura resumida. Trata-se de tomada de contas instaurada pela Secretaria de Estado da Educação, visando a apuração de irregularidades e dano decorrente do repasse de recursos à Prefeitura Municipal de 12 do Rio Preto, por meio do convênio 198 de 1998, que pretendeu a reforma da Escola Ângelo da Guarda. Não tendo sido levado a efeito o próprio objeto do convênio, uma vez que a reforma não fora concluída, apurou-se que outras irregularidades foram também praticadas desde a realização do procedimento licitatório, da contratação da reforma e da posterior execução contratual, tendo sido confirmado o dano ao erário estadual quantificado em R$ 17.318, valores da época. Obedecida a instrução processual, o Núcleo de Engenharia e Obras e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas realçaram as irregularidades apuradas e pugnaram pela irregularidade das contas, sugerindo-se a condenação dos responsáveis ao pagamento de multa e ao ressarcimento do montante repassado. No mesmo sentido, pronunciou-se o Ministério Público de Contas. Dos indícios, passo a este é o breve relatório, passo a fundamentação. Item 2.2.1, indício de ajuste entre licitantes visando a fraudar o procedimento licitatório. Responsáveis: Jorge Riva, prefeito municipal; Denilson Gomes da Silva, presidente da comissão de licitação; Maxilene Borges, membro; José Carlos de Melo, membro; Guaraci Polido, ex-sócio da construtora GP; e Geraldo Gomes, sócio da empresa construtora GP. Luiz Carlos Vieira, sócio da construtora GP; Marcelo Meirelles Martinez, sócio da construtora MCA; e Márcio Zan Polido, sócio da construtora MCA. Em sede do convite 2498, por meio do qual a Prefeitura de 12 de Rio Preto visou a contratação do serviço de reforma de escola, objetivada também pelo convênio celebrado com a SEDU, apurou-se que a mesma pessoa, o senhor Guaraci Carvalho Polido, foi responsável só lembrando, o senhor Guaraci Carvalho Polido era ex-sócio da empresa GP Construtora Limitada. Apurou-se que a mesma pessoa, o senhor Guaraci Carvalho Polido, foi responsável pelo recebimento de convites endereçados a duas licitantes, construtora MCA Limitada e a construtora GP Limitada, da qual também era sócio. Ressaltou-se que a construtora MCA Limitada pertencia a Marcelo Meirelles Martinez e a Márcio Carvalho Polido, de mesmo sobrenome do sócio da outra licitante, e que recebeu os convites destinados às duas empresas. Em momento posterior, quando o senhor Guaraci Carvalho Polido já se retirara do quadro societário da construtora MCA, e apesar de não ser sócio da licitante vencedora,
construtora GP, assinou em nome desta o contrato com a Prefeitura na qualidade de diretor. Verificou-se também que o engenheiro responsável pela medição dos serviços contratados, representando a Prefeitura, foi o senhor Marcelo Martinez, que também era sócio da construtora MCA, participante do convite 2498. Cotejados os apontamentos com as defesas produzidas, vislumbro o contexto de fraude que circundou o procedimento licitatório convite 2498, o que restou corroborado pelos fatos carreados nos autos. Noto que 2 dos 3 convites enviados foram recebidos pela mesma pessoa, senhor Guaraci Polido, que, independente da qualidade de sócio, atuou em nome da construtora MCA e da construtora GP, ao final contratada. Tais circunstâncias denotam uma teia de relações pessoais que indica o descumprimento aos princípios da impessoalidade e da isonomia, que confirmam a burla à licitação e aos preceitos da moralidade e da improbidade. É importante que se diga que cabia aos membros da licitação impedir o prosseguimento do convite 2498, já que tais ligações eram aparentes desde o início. Em relação ao senhor Jorge Riva, então prefeito, entendo que deva ser excluído do rol de responsáveis, por acreditar que, embora tenha expressamente homologado o procedimento, o fez amparado em documentos que atestavam sua validade, como ata da sessão de julgamento e parecer jurídico, documentos nos quais foi atestada a regularidade do certame e sugerida a expedição do ato homologatório. Quanto aos senhores Guaraci Carvalho Polido, Márcio Polido, Geraldo Gomes, Luiz Carlos Vieira, que, embora corretamente citados, não apresentaram justificativa, vejo que, primeiramente, devem ser considerados réveis. Em relação aos 2 últimos, sócios da empresa GP, não vislumbro o nexo de causalidade entre a mera participação no quadro societário da empresa e a irregularidade de que se fala, já que em momento algum na narrativa deste tópico se tratou de condutas ou circunstâncias que pudesse ter sido a eles imputadas. Assim, afasto a irregularidade dos senhores Geraldo Gomes, Luiz Carlos Vieira e Jorge Riva. Logo, comungando parcialmente da proposta elaborada pela área técnica, voto pela manutenção dessa irregularidade, imputando-a aos senhores Denilson Gomes da Silva, Maxilene Riva Borges, José Carlos de Melo, Guaraci Polido, Marcelo Martinez, Márcio Polido. Outro sim, entendo ser necessária a remessa de cópia da documentação pertinente a este tópico ao Ministério Público Estadual. Apresentação dos documentos de habilitação e da proposta em único envelope. Outra irregularidade. Eu vou tentar resumir. Eu estou mantendo a irregularidade, responsabilizando os senhores Denilson Gomes da Silva, Maxilene Riva Borges e José Carlos Nunes, todos membros da CPL, porque eu entendi que eram os responsáveis por tais tarefas. Infringência ao artigo 9, inciso 3 da 8666. Verificou-se que a medição do serviço de forma foi atribuída ao engenheiro Marcelo Martinez, que nessa condição atuou como fiscal da obra, fiscal da administração pública, apesar de integrar o quadro societário da construtora MCA, que perdeu a licitação no momento em que a empresa participou do convite 24. Inicialmente, pondero que a designação formal do fiscal é tarefa decorrente do exercício de competência do prefeito. E, tendo sido desempenhada individualmente pelo senhor Marcelo Martinez, não entendo plausível que se atribua responsabilidade por tal fato aos demais integrantes das construtoras GP e MCA, razão pela qual, desde já, faço irregularidade em relação a Guaraci Polido, Geraldo Gomes, Luiz Carlos Vieira e Márcio Carvalho Polido.
Durante o andamento do convite 24, o engenheiro Marcelo Martinez era integrante do quadro societário de uma das empresas licitantes e ainda não atuava como agente da Prefeitura de 2 de Rio Preto. Tendo sido a empresa da qual era sócio derrotada no certame, o senhor Marcelo Martinez, posteriormente, foi incumbido de desempenhar o mistério de aferir, por medição, a reforma da Escola Anjo da Guarda. Assim, vejo que se em primeiro momento o senhor Marcelo Martinez participou da licitação na qualidade de sócio de uma das licitantes, nessa ocasião ainda não desempenhava função pública. Em seguida, já imbuído da missão de agente fiscalizador, da mesma forma não teve participação na execução do serviço de reforma, já que a empresa da qual era sócio foi derrotada, razão pela qual entendo pela inexistência de afronto do inciso 3, artigo 9º. Omissão no saneamento da irregularidade. Tendo sido constatadas inadequações na prestação de contas, só um momento aqui, eu vou ao item pagamentos de itens não executados. Conforme relatório elaborado pelo DEL, somente 30% dos serviços contratados teriam sido executados. A despeito disso, a Prefeitura de 2 do Rio Preto mediu e pagou 68,32%. Considerando ainda que as metas e objeto do convênio não foram atingidos, apontou-se como irregular a aplicação do recurso total recebido pela Prefeitura, correspondente a 18.019 RTS. Por se tratar de matéria afeta a seara de engenharia, seu exame foi submetido ao NEL, que confirmou a existência de dano e sugeriu a condenação do senhor Jorge Riva ao ressarcimento do valor repassado pelo convênio. Jorge Riva, o prefeito. Embora concorde com toda a argumentação delineada pela área técnica, noto que deixou de ser chamado a integrar a relação processual tratada neste item o senhor Marcelo Martinez, especialmente por ter sido ele o engenheiro designado pela fiscalização da execução contratual e também responsável pela avaliação físico-financeira na qual se apoiou a Prefeitura para ordenar o respectivo pagamento. Por isso, a meu ver, o senhor Marcelo Martinez, por ter emitido laudo técnico que serviu de base para o pagamento de serviços não executados, ao menos em tese, é corresponsável solidário pelo dano. Voto. Preliminarmente, no sentido de ser declarada a revelia dos senhores Guaraci Polido, Márcio Polido, Geraldo Gomes, Luiz Carlos Vieira. Quanto ao mérito, acolher as razões das justificativas apresentadas pelo senhor Carloman Basso Soares, afastando-o em relação à irregularidade descrita na omissão no saneamento da irregularidade. Acolher parcialmente as razões justificativas oferecidas pelo senhor Jorge Riva, nos itens 2.1, indício de ajuste entre licitantes. 2.2, apresentação dos documentos de habilitação. E 2.2.3, infringência ao artigo 9º. E acolher parcialmente as razões justificativas pelo senhor Marcelo Martinez em relação ao item 2.2.3, infringência ao artigo 9º da 8666. Estendendo o afastamento do mesmo item aos senhores Guaraci Carvalho Polido, Márcio Polido, Geraldo Gomes e Luiz Carlos Vieira. Rejeitar as razões justificativas do senhor Jorge Riva quanto à irregularidade, omissão no saneamento de irregularidade, bem como as justificativas, afastar as justificativas apresentadas pelos senhores Denilson Gomes da Silva, Maxilene Aparecida do Carmo, Jorge Carlos Nunes, em face dos itens 2.2.1, 2.2.2 e ainda as razões ofertadas pelo senhor Marcelo Martinez a respeito 2.2.1. Considerar irregulares os atos praticados pelos réveis Guaraci Polido, Márcio Polido, em relação a 2.2.1, afastar a responsabilidade dos senhores Geraldo Gomes e Luiz Carlos Vieira ao item 2.2.1. Passo a definir, então, a responsabilidade de cada agente, conforme abaixo
individualizo. Julgar regulares as contas do senhor Carloman Bastos Soares, prefeito nos exercícios 2001 a 2008, e dos senhores Geraldo Gomes e Luiz Carlos Vieira, dando-lhes quitação. Julgar irregulares as contas do senhor Jorge Rivas, prefeito de 97 a 2000, multa de 2.000 VRTS. Julgar irregulares as contas dos senhores membros da comissão de licitação, em relação ao item 2.2.1, 2.2.2, multa de 2.500 VRTS. Julgar irregulares as contas do senhor Guaraci Polido, Márcio Polido, Marcelo Meirelles Martinez, em relação a 2.2.1, aplicando-lhe multa de 2.000 VRTS. Remeter ao Ministério Público do Estado cópia da instrução técnica conclusiva. Quanto ao item 2.2.5, pagamento de itens não executados, determinar a formação de processo apartado para a composição de novo acervo, autuando como tomada de conta especial e o quanto antes encaminhando a este relator nos termos do artigo 251 do Regimento Interno. Ciência, Secretaria de Educação. É como eu voto. Coloco em discussão. Pela ordem, Excelência. Pela ordem do Ministério Público de Contas. Eu só gostaria de fazer uma sugestão, já que Vossa Excelência ressaltou aí a existência de fraude, da possibilidade de se aplicar também aos responsáveis a penalidade de proibição, de inabilitação para o exercício de cargo em comissão, bem assim inabilitar, declarar a idoneidade das empresas para participar de licitação, já que teve fraude, como Vossa Excelência ressaltou. Indícios, né? São bastante. Eu vou adiar, então eu vou colher a sugestão de Sua Excelência, vou fazer um estudo de sua sugestão e logo na próxima sessão vou verificar com bastante cuidado essa sugestão. Pode ser que caiba, de fato. Okay. Pode ser que caiba, que os indícios são bastante claros, foi muito bem apurado pela área técnica. Agora, a irregularidade que trata do pagamento a maior, do pagamento do que não foi realizado, o principal causador, fiscal do contrato, engenheiro da prefeitura, que em um momento foi sócio proprietário de uma empresa partícipe do certame, a ele não foi imputada essa responsabilidade. Então, eu acho que ele precisa ser chamado para ser responsabilizado, inclusive pela devolução dos recursos. Mas, então, eu vou adiar por uma sessão. Bom, o primeiro processo, então eu relatei os processos 3104, regular quitação, 1879, está com vistas ao conselheiro Rana, 2855, 2012, regular com ressalva, quitação, determinação, e este último, da forma como relatei os dispositivos. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador, primeiro processo da pauta, processo 3051-2013, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Flávio Nascimento Azevedo. Nesse processo não há divergência entre o opinamento da área técnica do parquê, na pessoa do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Eu estou acompanhando e votando
no sentido que seja julgada regular a prestação de contas anual referente ao exercício de 2012 sob a responsabilidade do senhor Fábio Nascimento Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, dando-lhe devida quitação. Promovidas as comunicações devidas, arquivem-se os presentes autos. Próximo processo da pausa, processo 5767 de 2013, embaixo de declaração, eu estou adiando. Processo 1738 de 2011. Esse processo, eu tenho uma particularidade, que o gestor, ele tinha saldo em caixa, devolveu para a prefeitura mais de R$108 mil e ficou com a dívida e ficou sem disponibilidade financeira de R$777. Parece uma brincadeira, né? Mas infelizmente foi o que aconteceu nos autos. E o gestor também percebeu valores acima do artigo 29A da Constituição, do teto constitucional, no valor de R$5.544,49. Então não há divergência e o voto é acompanhado da área técnica do Ministério Público Especial de Contas pela irregularidade das contas, com imputação de ressarcimento de R$5.544,49, mais multa, como o processo anterior à Lei Complementar 621, multa de 1.000 VRTE. Sem divergência, posso prosseguir, senhor presidente. Ficou 2 sessões, né? O norma regimental. Eu solicito vistas. Sem problemas, presidente. Próximo processo 3362 de 2010, Fundo de Reequipamento da Polícia Civil, eu estou adiando. Processo 2308 de 2012, tem matéria contábil. O conselheiro Hanna tem dado sua participação também, estou adiando. Processo 3374 de 2010, Hospital Antônio Bezerra de Faria, prestação de contas exercício de 2009. Esse processo, senhor presidente, na verdade são 2 processos, é o 3374 e o 2309. Eu estou no segundo adiamento, mas como o conselheiro Hanna não se encontra presente e tem matéria contábil e a contribuição dele tem sido significativa nesses casos, eu gostaria de contar com a compreensão da Câmara para a permanência dos processos em pauta para a próxima terça, ou melhor, quarta-feira, para que possamos impreterivelmente fazer o julgamento. Em razão disso, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência. Alguma objeção? Prossiga, conselheiro, por favor. Eu estou nos 3374, 2301. Esse processo eu estou... Na verdade, esse processo continuou com... foi devolvido hoje, presidente? Foi devolvido hoje. Eu estou adiando exatamente em face da ausência do conselheiro Hanna. Processo 2309, que é o que tem conexão com o 3374, também matéria contábil, presença do conselheiro Hanna. Os demais processos, senhor presidente, processo pessoal, todos regulares, acompanhando pelo registro. 4568 2013, Matheus dos Santos. 4572 2013, William Vaz dos Santos. 4573 2013, Lina dos Reis Vasconcelos Gago. 4574 2013, Zoraia Silva Ribeiro. 4575 2013, Igor dos Santos Oliveira. 4576 2013, Bruno Moraes da Silva. 4577 2013, Felipe da Silva Sebastião. 4578 2013, Josélio Guimarães de Almeida. 4579 2013, Diego Freitas dos Santos. 4587 2013, José Carlos Cairu. 4574 2013, Maria de Vila Nova de Oliveira. 4817 2013, Vanúbia da Silva. 4818 2013, Margarete Lopes da Silva Ziviane. 7994 2013, Maria José Lepre Frias Dornella. 7511 2013, Rita de Cássia Moreira de A. Teixeira. 7986 2013, Rosângela Teixeira Soares Viana.
79, 88, 2013, Elaine Isabel de Azevedo. 79, 90, 2013, Ilza Maria da Silva Dias. 80, 17, 2013, Maria José Gobete Martinelli. 80, 61, 2013, Maria de Luz Pereira das Posses. 71, 43, 2013, Maria Francisca Rodrigues. 71, 78, 2013, Sander Sueli Gomes Saué, melhor dizendo. 78, 45, 2013, Carlos Schneider da Silva. 78, 68, 2013, Lucilene Rodrigues de Amorim Duarte. 79, 15, 2013, Manuel Rodrigues. 79, 62, 2013, Dione Calvani Corrêa Ribeiro. 79, 71, 2013, Maria José Guilherme Ribeiro. 63, 67, 2012, Persília Maria Andrade Rodrigues. 79, 99, 2013, Luísa Baioco Silva. 43, 11, 2013, Rita Maria Belo da Silva. E, por fim, 7105, 2013, Diva de Azevedo Canudo. Todos os regulares registros acompanhando. Retorno a palavra, Vossa Excelência, presidente. Proclamo o resultado. Processo 3051, regulares quitação. Processo 5767, 2013, adiado. 1738, 2011, vistas ao conselheiro Rodrigo Chamon. 3362, 2012, adiado. 2308, 2012, adiado. 3374, 2010, adiado. 2301, 2012, adiado. 2309, 2012, adiado. E os processos de pessoal proclamo na forma relatada pelo conselheiro. Passo a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos de admissão na Prefeitura de Jerônimo Monteiro, todos pelo registro de Priscila Camuzzi, Eduardo Guimarães Taveira, Heleno Messias de Oliveira, Lúcio Flávio Lugon Bastos, Vinícius Cooper Capetini, Lucas Fernandes Nunes e Rosemary Carvalho de Moura. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Antônio Moraes de Souza e Ana Santir. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Ivanete Rodrigues Batista Damião, Raíra Lopes Araújo e a aposentadoria de Zilma Marlete Zanoni Rodrigues pela regularidade da revisão da aposentadoria, tornando parcialmente insubsistente a decisão TC 1717/2013. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Sandra Regina da Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca, registro da aposentadoria de Luzimar da Penha Pinheiro Aragão. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Reginaldo Campos Neto, Marília Cavati Ribeiro da Silva, Áurea Regina Legora de Oliveira, Florentina Maria Rodrigues Gama, Magali Vicentine Abreu Demenec, Marilda das Graças Silva Luzi, Marta Margarete Silva Paixão, Luzinete Maria Cortelete Pego. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Belanisa José Figueira Gabrec, Alaide de Souza Lima, Rosana Augusta de Oliveira, Luzia Ramos de Andrade, Marlene de Jesus Dias, Helena Vasileuska, Edson Pimentel Ferreira, Vera Lúcia de Paula Pinto e Joanil de Rezende da Silva. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, registro da aposentadoria de Ana Maria Costa e Souza. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro das aposentadorias de Delma Raimundo da Silva e Eli Vieira Soares. Processo 7.782/2013, estou retirando de pauta. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Maria da Penha Loureiro Miguel. Prefeitura Municipal de Alegre, registro da aposentadoria de Adílio Ciríaco dos Santos. Prefeitura de Aracruz, registro da aposentadoria de Valdemir Fanchiotti.
No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão, registro, Idair da Silva Braga. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, pensão, registro, Maria Madalena Ribeiro. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, pensão, registro, Marcos Binou e outro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, pensão, registro, Maria Helena Ribeiro Farias. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Agrícola Batista Sobrinho, Gilson Silva de Souza e José Henrique de Moura Bazamé, esta pela regularidade, tornando parcialmente subsistente decisão TC 3.146 de 2012. É só, senhor presidente. Obrigado, conselheira Márcia. Proclamo o resultado conforme relatado dos processos, excluído o 7782-2013, que foi retirado. Nada mais havendo a tratar, após relatados 89 processos, vou declarar encerrada a sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 14 de maio, quarta-feira, hora regimental. Está encerrada a sessão.